Olá, meu irmão, olá, minha irmã, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Flávio Tavares e, como você sabe, este é o canal Falando em Teologia. Meus irmãos, hoje nós de fato adentramos nos estudos referente à primeira carta de Paulo aos Coríntios. Quero trazer para vocês aqui hoje uma breve introdução, não só a respeito da igreja de Corinto, mas principalmente da cidade de Corinto, porque através desse contexto será possível nós compreendermos aquilo que acontece no decorrer da carta, aquilo que Paulo vem tratando no decorrer da carta. Sobre a igreja de Corinto, é importante nós sabermos que Paulo planta essa igreja na cidade de Corinto no ano de 50 depois de Cristo, durante a sua segunda viagem missionária. Essa carta ele escreve ali por volta dos anos 55, 56 depois de Cristo, quando ele está em Éfeso. Em Corinto, Paulo passa o período de 1 ano e 6 meses, e é durante esse período que ele conhece dois de seus principais ajudadores, os seus principais colaboradores, os quais são Priscila e Áquila. O principal propósito pelo qual Paulo escreve essa carta aos irmãos de Corinto é porque Paulo é provocado pelos irmãos da casa de Cloé, que levam até ele alguns desvios doutrinários, alguns desvios morais, alguns desvios litúrgicos que estavam acontecendo naquela igreja e que eles entendiam que precisavam ser corrigidos. Note que são os irmãos da própria igreja que levam a Paulo, aquele que plantou aquela igreja, para que ele pudesse os ajudar a corrigir esses desvios. E é através dessa carta que Paulo escreve aos Coríntios que ele trata dessas correções para aquela igreja. Algo importante da gente lembrar aqui, e que talvez numa leitura mais dinâmica, mais desapercebida, ou até mesmo nas nossas leituras devocionais a gente pode ter deixado passar, é que lá no capítulo 5, versículo 9, tem uma curiosidade ali. Paulo já havia escrito uma outra carta anteriormente à igreja de Corinto. Ali ele não fala o assunto o qual ele tratou, e tampouco a gente tem o relato físico hoje, né? A prova física dessa carta, mas ali fica claro que houve uma outra carta. Pela lógica, e se essa carta existisse e tivesse entrado no cânon, nós hoje estaríamos estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios, e aquela que na nossa Bíblia aparece hoje como a segunda carta de Paulo aos Coríntios seria a terceira. Tá bom? Fica aqui uma curiosidade que talvez você tenha perdido na sua leitura. Eu já deixei passar por várias vezes, mas claro, quando a gente se debruça, quando a gente se dedica no estudo, isso fica muito mais fácil para a gente enxergar. Eu não vou me adentrar muito aqui nos assuntos referente à igreja de Corinto, porque serão tratados vídeo após vídeos aqui, mas eu quero focar com você naquilo que diz respeito à cidade de Corinto, que é o contexto que de fato acaba influenciando as ações e as atitudes ou as faltas de ações da igreja de Corinto. A história da cidade de Corinto é a história de uma rica e importante cidade que no quinto século ela floresce como uma cidade-estado e que ela passa pelos momentos áureos da cidade de Atenas, tanto antes quanto depois. Contudo, no século II, mais precisamente no ano de 146 a.C., ela é destruída por passar por um conflito com a cidade de Roma. Roma então decide conquistá-la e para essa tarefa ela manda Lúcio Múmio. Só que Lúcio Múmio foi tão impetuoso na sua busca de conquistar essa cidade para Roma que durante esse processo ele destrói por completo Corinto, e Corinto passa a ser inabitada por longos e longos anos. Aproximadamente 100 anos depois dessa destruição da cidade de Corinto, o então imperador romano Júlio César decide, por questões estratégicas, pela importância que aquele ponto tinha de forma estratégica para Roma, refundá-la em 44 a.C. Ele refunda essa cidade e agora ela passa a ser uma colônia romana. Então, localizada a 3 quilômetros de um istmo de terra, ou seja, uma faixa de terra cuja largura era de apenas 6 quilômetros de distância de uma margem a outra, de um lado a outro, esse istmo de terra ele divide o continente do Peloponeso. É uma parte muito fininha que divide, quase se separa, porque são apenas 6 quilômetros. Porém, esses apenas 6 quilômetros permitia que as embarcações que saíam da Ásia com destino à Itália, com destino ali ao lado europeu, ao invés de terem a necessidade de contornar o Peloponeso por um trajeto de 123 quilômetros, eles poderiam atravessar através de arrasto das suas embarcações esses apenas 6 quilômetros, e com isso eles economizavam muito tempo e a viagem para eles tornava mais lucrativa. Por todas essas características, Roma entende a necessidade de se
controlar ali a cidade de Corinto, de construir aquela cidade, porque ele poderia não somente controlar as embarcações que transitavam de um lado para o outro por meio dos portos de Cencreia e Lecaião, como também de controlar o comércio local, e é isso que torna tão estratégico a cidade de Corinto para Roma. Obviamente que Corinto também tinha ali o controle dos jogos istmicos, que eram bem semelhantes em importância, claro, às Olimpíadas que nós conhecemos hoje, as nossas Olimpíadas que já eram praticadas naquele período, pararam de ser praticadas e depois eles retomaram a prática das Olimpíadas. Agora, sob o domínio romano, Corinto passa a receber influências da lei romana, receber influências da cultura romana e receber influências também da religião romana. Embora Roma também já estivesse bastante helenizada naquela época, a gente também obviamente não pode deixar de lembrar aqui que a cidade de Corinto é uma cidade grega por nascimento. E por ser uma cidade grega, ela não abre mão das suas raízes, que é o seu forte laço com a religião grega, o seu forte laço com a cultura grega de uma forma geral, com a filosofia, que é a busca do saber através do homem, tendo o homem como esse centro, né, pela busca do conhecimento, as artes gregas, né, e quem de nós aqui nunca ouviu falar a respeito da beleza que era dos teatros gregos, não? Agora, todas essas culturas elas acabam se fundindo. Por outro lado, Corinto também recebe, por conta desse movimentar de embarcações, de fluxo de pessoas, ela começa também a receber influência de religiões de mistério, advindas ali do Egito e da Ásia. E claro, a gente não pode deixar de citar que haviam também judeus com suas sinagogas e eles traziam ali uma religião até então muito peculiar, com a sua fala da existência de apenas um único Deus. Agora, obviamente que todo esse circular de embarcações, de comércio, da atração que isso trazia de pessoas de todos os conhecimentos, trazia filósofos, trazia pregadores itinerantes, artistas, pessoas extremamente influentes no mundo do comércio, tudo isso atraía todos os tipos de pessoa para ali e obviamente que isso molda muito rápido a cultura, a forma de viver da cidade de Corinto, toda a sua particularidade. Mas é engraçado até certo ponto que por mais que a cidade de Corinto tenha todo esse envolvimento, toda essa cultura, todo esse contato de diversos tipos de pessoa, o que marca a cidade de Corinto é a sua depravação sexual. Não são as coisas que eu listei anteriormente, mas a sua depravação sexual. Tanto que Aristófanes, que era um dramaturgo grego, ele cunha o termo corintianizar. O que era o termo corintianizar? O que ele significava? Agir como alguém de Corinto, ou seja, fornicar. A depravação sexual era tão grande naquela cidade que surge um termo apenas para se comparar aos coríntios. É registrado também na cidade de Corinto que haviam ali 26 lugares sagrados, e desses 26 lugares sagrados, 12 desses lugares eram templos destinados ao panteão de deuses greco-romanos, e aqui eu quero destacar para vocês a deusa Afrodite, né? A deusa do sexo, da fertilidade, do amor, da beleza, e esse era um dos grandes focos que a cidade de Corinto tinha. Eu entendo que muitas vezes é muito importante a gente trazer para os nossos dias o que se passava antigamente para a gente compreender um pouco melhor. E quem fez isso com muita maestria, falando a respeito da igreja de Corinto, foi Gordon Fee, em seu comentário exegético publicado pela editora Vida Nova. Para traduzir para os nossos dias, para facilitar a nossa compreensão de quem era a cidade de Corinto em nosso tempo, Gordon Fee vai dizer da seguinte forma: olha, Corinto, em seu tempo, ela era a Nova York, para expressar o volume de negócios que era realizado naquela cidade. Mas ele diz que além de Nova York, ela também é Los Angeles. Los Angeles, como a gente sabe, é o centro do cinema mundial, é de onde saem as grandes produções, os grandes estúdios cinematográficos. E além de ser Nova York, Los Angeles, Corinto também é Las Vegas, que é o centro do entretenimento mundial. Jogatina, sexualidade, bebida, shows, grandes shows, enfim, é assim que ele traça, dizendo que Corinto é a Nova York, é a Los Angeles e é a Las Vegas do seu tempo.
gostou? Gostou do conteúdo? Gostou das informações? Comente aqui embaixo se daquilo que eu trouxe de informação para você hoje, se você ainda não tinha conhecimento a respeito da cidade e da igreja de Corinto também. Claro, eu não posso deixar de pedir para você. Se inscreva, curta, compartilhe, comente e lembre-se, cada curtida sua, você está dizendo para o YouTube esse vídeo é importante e ele vai levá-lo a mais pessoas, tá ok? Falaremos no próximo vídeo a respeito já da introdução da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos tratar ali dos versículos 1 ao 3 e você vai ver o quanto de informação nós extraímos dali e o quanto de apenas 3 versículos é possível que nós apliquemos às nossas vidas. Amém? Deus te abençoe e até já!